Em 1974, uma loja de aparelhos de som estava quase no horário de fechar quando foi invadida por 6 homens. O que parecia ser um assalto tomou um rumo ainda mais perturbador. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando por aqui agora, eu sempre trago casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like nesse vídeo, isso é muito importante. Deixa um comentário também dando a sua opinião sobre esse caso aqui. E não esquece de ativar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Bora pro vídeo agora. No dia 22 de abril de 1974, a loja de aparelhos de som chamada Hi-Fi, localizada em Ogden, Utah, estava funcionando normalmente. Quando estava perto do horário de fechar, alguns funcionários estavam realizando suas últimas tarefas, quando foram surpreendidos por 4 homens que invadiram a loja armados. No local ainda estavam os funcionários Stanley Walker, que estava com 20 anos, e Michelle Ansley, de 18. Quando eles perceberam o que estava acontecendo, obedeceram às ordens dos homens. Eles foram levados para o porão da loja por 2 membros da gangue. Eles foram amarrados, enquanto os 2 homens restantes ficaram na loja e começaram a roubar tudo de valor que tinha no local. Enquanto isso, outros 2 homens da gangue ficaram em 2 carros esperando os outros membros. Enquanto o roubo acontecia, Courtney Nesbitt, um garoto de 16 anos, entrou na loja com a intenção de agradecer ao Stanley por permitir que ele colocasse seu carro no estacionamento da loja, enquanto ele fazia algumas tarefas nas proximidades. Ele não fazia ideia de que naquele momento a loja foi invadida e estava acontecendo o assalto. Então, ele foi levado para o porão e mantido como refém junto com os outros 2 funcionários. Mais tarde naquela noite, o Sr. Warren Walker, que era o pai do Stanley, um dos funcionários, achou muito estranho que seu filho ainda não tinha voltado para casa, já tinha passado bastante do horário que ele normalmente retornava, então ele decidiu ir até a loja para descobrir o que tinha acontecido com o filho. A mãe de Courtney, chamada Carol Peterson, também chegou à loja mais tarde naquela noite procurando por seu filho, que estava atrasado para chegar em casa. A mesma coisa que aconteceu com o Stanley, que o pai dele também ficou preocupado. Tanto o Warren Walker quanto Carol foram feitos de reféns e amarrados no porão. Agora, os assaltantes estavam com 5 reféns. Um pouco depois, as coisas tomaram um rumo perturbador. Em algum momento, um dos membros da gangue, chamado Dale Pierre, ordenou que o outro membro, chamado William Andrews, fosse até um dos carros buscar ali um objeto. Quando o homem voltou, ele segurava uma garrafa dentro de um saco de papel e um copo. Pierre despejou o líquido, que era um produto para limpar ralos, no copo e foi até o Warren e ordenou que ele desse para os outros reféns beber. Mas ele se recusou, é claro, e com isso foi amordaçado, amarrado e teve que ficar deitado no chão de bruços. Pierre e Andrews então colocaram os outros reféns sentados e obrigaram eles a beber aquele líquido. Eles mentiram e disseram que era vodka misturada com pílulas para dormir, mas é claro que os reféns estavam desconfiados e acreditaram que aquilo não era apenas uma bebida. Quando o primeiro refém tomou, o líquido queimou sua garganta e lábios. Assim aconteceu com os próximos. Pierre e Andrews tentaram fechar a boca dos reféns com fita adesiva para reter quantidades daquele limpador de ralos e silenciar os seus gritos. Eles queriam que eles morressem de uma forma rápida, mas não foi isso que aconteceu. Algumas bolhas surgiram em seus lábios, então aquela fita adesiva não estava mais grudando. Então, como o Pierre viu que aquilo estava demorando demais, ele pegou uma das armas e atirou na nuca de Carol e Courtney. Mas o Courtney, por algum milagre, continuou vivo. A Carol também, mas ela estava muito mais debilitada do que o seu filho.
Pierre então atirou em Warren Walker, mas errou. Ele atirou fatalmente em Stanley após de atirar novamente em Warren, dessa vez acertando de raspão na nuca. Pierre levou Michelle para o canto mais distante do porão e abusou dela. Por fim, ele a levou de volta para os outros reféns e atirou em sua nuca. Ela não resistiu. Suas últimas palavras foram: "Eu sou jovem demais para morrer." Andrews e Pierre notaram que Warren ainda estava vivo, então Pierre tentou estrangular, mas ele não conseguiu. Por fim, ele colocou uma caneta em seu ouvido, que acabou perfurando o seu tímpano. Pierre e Andrews subiram as escadas e fugiram do local. Das 5 vítimas, 3 não resistiram aos ferimentos. Michelle tinha começado naquela loja apenas uma semana antes do crime. Ela havia ficado noiva recentemente e planejava se casar em 5 de agosto daquele ano. Stanley e Carol também não resistiram. Já Courtney e Warren sobreviveram, mas o jovem de 16 anos ficou hospitalizado por 266 dias antes de receber a sua alta. Depois ele conseguiu se formar no ensino médio. Devido ao dano cerebral causado pelo ferimento na sua cabeça, ele foi forçado a abandonar a faculdade e ele sofreu com dores crônicas. Os corpos foram descobertos quase 3 horas depois, quando a esposa e outro filho de Warren foram até a loja procurando por eles. O filho de Warren ouviu alguns barulhos vindo do porão e arrombou a porta dos fundos, enquanto a sua mãe ligava para a polícia. Foi nesse momento que ele encontrou o seu irmão Stanley e também o seu pai. O Stanley e a Michelle infelizmente faleceram no local, mas a Carol chegou a ser levada ao hospital, mas assim que ela chegou, ela foi declarada morta. Apesar dos ferimentos, o Warren foi capaz de dar uma descrição dos homens principais, os assassinos. Ele conseguiu descrever o homem que disparou os tiros contra as outras vítimas. Um homem negro de baixa estatura que usava óculos e tinha um sotaque caribenho, que mais tarde foi identificado como Dale Pierre. Horas depois da notícia do crime, um funcionário anônimo da Força Aérea ligou para a polícia e contou que o William Andrews havia lhe contado algo perturbador meses antes. "Um dia desses vou roubar aquela loja Hi-Fi, e se alguém entrar no meu caminho, vou matá-los." Horas depois, 2 adolescentes que estavam revirando lixeiras na base aérea de Hill, perto do quartel onde o Pierre e o Andrews estavam, contataram a polícia após descobrirem as carteiras e bolsas das vítimas. Eles acabaram reconhecendo as vítimas por causa das fotos que eles viram na carteira de identificação. Então, quando a polícia chegou no local, já tinha uma grande multidão ali em volta da lixeira. O pessoal queria entender o que estava acontecendo, estavam bem chocados com a notícia que já tinha se espalhado do que tinha acontecido naquela loja. Então, alguns policiais ficaram olhando ali em volta para ver se alguém tinha algum comportamento estranho. Eles pensaram que talvez os assassinos pudessem estar ali cuidando os policiais para ver o que eles estavam fazendo. E a polícia acertou. 2 homens tiveram alguns comportamentos estranhos, então eles foram levados para interrogatório. Eram eles, o Andrew e o Pierre. Um mandado de busca foi então emitido para seu quartel. A polícia encontrou folhetos da loja e um contrato de aluguel de uma unidade em um depósito público. Após a emissão de outro mandado de busca, equipamentos de som retirados da loja foram identificados por números de série. Eles foram recuperados nesse depósito que a polícia encontrou informações. Também foram recuperadas a garrafa do limpador de ralos. Algumas semanas depois, um terceiro suspeito, chamado Kate Roberts, foi levado sob custódia, após ser identificado através de interrogatório na base como participante do roubo. Pierre, Andrews e Roberts foram acusados de homicídio em primeiro grau e roubo qualificado. O julgamento deles foi realizado junto e começou em 14 de outubro de 74. Em 16 de novembro, Pierre e Andrews foram condenados por todas as acusações. Já Roberts foi condenado apenas por roubo. 4 dias depois, Pierre e Andrews foram condenados à morte. Roberts foi condenado a pelo menos 5 anos de prisão. Durante o julgamento, foi revelado que Pierre e Andrews haviam roubado a loja com a intenção de matar qualquer pessoa que eles encontrassem. E nos meses anteriores,
procuraram maneiras de cometer os assassinatos de uma forma silenciosa e que não chamasse atenção. Os dois então assistiram repetidamente ao filme Magnum Force, no qual uma mulher é forçada a beber um líquido, que é um limpador de ralos, e ela bebe o líquido e imediatamente cai morta. Pierre e Andrews decidiram que esse seria o método que eles iriam utilizar para tirar a vida de qualquer pessoa que entrasse no caminho deles naquele roubo àquela loja. O sobrevivente Warren Walker foi a principal testemunha da acusação. Devido à sua amnésia por causa dos ferimentos, o Courtney não pôde testemunhar porque ele simplesmente não se lembrava o que aconteceu naquela noite. Então o seu pai, chamado Brian, testemunhou em seu lugar. O boletim oficial da polícia afirmou que 6 homens negros dirigindo 2 vans cometeram o roubo. O Roberts e o outro homem ficaram ali nos carros e outros 2 carregaram a van com ali todos os objetos que eles encontraram dentro da loja, os objetos de valor, enquanto Pierre e o Andrews torturavam e matavam as vítimas. Os detetives só tinham provas suficientes para condenar Pierre, Andrews e Roberts. Um oficial ali de polícia, que era detetive quando trabalhou no caso, disse o seguinte: que o Andrews foi o cérebro por trás de todo aquele negócio e já o Pierre foi quem executou. A polícia não conseguiu identificar esses 3 outros homens, então até hoje permanece um mistério e eles nunca receberam uma pena pelo que eles fizeram naquela noite. Após a sentença de mortes aos réus, a NAACP e a Anistia Internacional fizeram campanha para comutar as sentenças de morte de Pierre e Andrews. A NAACP exigiu que as sentenças de morte de Pierre e Andrews fossem revogadas devido ao preconceito racial no julgamento. Eles observaram que os réus eram ambos negros e que as vítimas e o júri eram brancos. Os advogados do estado apontaram que a composição do júri fazia todo sentido, dada a demografia da cidade, que tinha mais pessoas brancas, e que isso não era intencional. Andrews também acusou o sistema judicial de racismo após o pedido da NAACP de redução de penas. Em entrevista a um jornal, ele afirmou que nunca teve a intenção de matar ninguém. Mas isso foi posteriormente negado, quando os detetives citaram uma declaração de Andrews, na qual ele admitia ter sido quem comprou o limpador de ralos e o levou até a loja naquela noite. Pierre tinha 21 anos no momento do crime e entrou na Força Aérea dos Estados Unidos em 73. Na época do crime, o Pierre estava em liberdade sob fiança por roubo de um carro de uma concessionária de automóveis. Depois de ter sua clemência negada, Pierre foi executado por injeção letal em 28 de agosto de 87, aos 34 anos. Ele não pediu a última refeição. Após a execução do PR, uma petição para a suspensão da execução de Andrews foi submetida. A petição alegou que foi encontrada uma nota que foi escrita à mão, escrita "Enforquem os negros". Foi encontrada na área do juiz durante o julgamento ali, e que o juiz havia recusado um pedido de anulação do julgamento e o direito de questionar jurados sobre a nota. Ninguém sabe quem escreveu essa tal nota, e apesar de todos esses apelos, a sentença foi mantida. Andrews tinha 19 anos na época do crime, e assim como Pierre, era da Força Aérea Americana. Durante o julgamento foi revelado que ele e Pierre tinham intenção de matar qualquer pessoa que encontrassem, enquanto roubavam a loja. A condenação de Andrews pelas mortes foi considerada controversa, porque ele não matou diretamente nenhuma das vítimas, embora tenha admitido que fez eles beberem o líquido que era o limpador de ralos. Andrews foi executado por injeção letal à 1h30 da madrugada do dia 30 de julho de 1992, aos 37 anos, após 18 anos no corredor da morte. Sua última refeição foi uma banana split. As últimas palavras de Andrew foram: "Agradeço àqueles que tentaram tanto me manter vivo. Espero que continuem a lutar por justiça igual depois que eu partir. Diga adeus à minha família e que eu os amo." Na audiência de clemência de Andrews, seus advogados apontaram sua idade e argumentaram que ele usava drogas no momento do crime. Eles também disseram que ele era um homem mudado depois de passar tanto tempo na prisão e no corredor da morte. Embora o registro de prisão de Andrews
mostrasse violações repetidas por atear fogo, esconder armas improvisadas, possuir drogas e álcool, planejar fugas e agredir guardas. Pierre e Andrews tornaram-se prisioneiros odiados na prisão estadual de Utah e foram insultados no corredor da morte. Já o Roberts, que recebeu a pena mais leve, tinha 19 anos na época do crime. Ele foi absolvido do assassinato depois que o tribunal concluiu que ele não tinha nenhum papel e nem conhecimento do assassinato. Ele nem sabia o que estava acontecendo no porão. Ele foi condenado por 2 acusações de roubo qualificado e sentenciado a ficar pelo menos 5 anos na prisão. Roberts recebeu liberdade em 12 de maio de 87, após quase 13 anos de prisão. E ele mudou-se para Chandler, localizado em Oklahoma, para morar com alguns parentes. Ele tirou a própria vida em 8 de agosto de 1992, apenas uma semana após a execução de Andrews. Warren Walker, um dos sobreviventes, morreu em 13 de fevereiro de 2000, aos 69 anos. Ele foi muito importante no julgamento, até porque ele reconheceu os homens. Courtney Nasbit se casou em 1985 e morreu em 4 de junho de 2002, aos 44 anos. Ele sofreu com as dores até o seu último momento de vida. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, terrível tudo o que aconteceu naquele porão. O Warren, que foi atrás do seu filho, acabou sendo um dos mais importantes ali, que ele conseguiu identificar os homens e também testemunhou no julgamento. Ele foi a peça-chave, digamos assim. Mas é um caso muito triste, em que a gente imagina que os funcionários estavam ali fazendo o que eles tinham que fazer, e do nada eles foram surpreendidos por esses homens que tinham a intenção de realizar um roubo, mas aqueles dois, o Pierre e o Andrews, já tinham em mente que queriam matar as pessoas e não importasse ali o que acontecesse. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.